Bem-vindos ao 14º objeto de aprendizagem e continuamos com o módulo 7. Hoje vamos falar de interface, equipa, metodologias e sistemas de navegação. Vamos começar pela interface. O design de interface é a prática responsável pelo planejamento, desenvolvimento e aplicação de uma solução com o objetivo de facilitar a experiência do usuário e estimular a sua interação com o objeto físico ou digital. O design de interface tem o papel fundamental de oferecer soluções amigáveis e intuitivas para o usuário final. Mas o que realmente significa design de interface e qual é a sua importância no desenvolvimento de projetos digitais? O que vamos ver nos próximos slides. Design de interface também é o recurso que conduz à interação do ser humano com um produto físico ou virtual. A interface varia de um brinquedo, aparelho eletrodoméstico, até um aplicativo para smartphone ou uma página na web. O trabalho do designer de interface vai além do entendimento do problema do usuário e as suas necessidades. Este tipo de design envolve o conhecimento técnico e estético para a construção de ferramentas funcionais. Na prática, o design de interface diz respeito à parte visual, à usabilidade, que é a arquitetura da informação, navegação, transição de telas. Ou seja, todos os recursos que incrementam e melhoram a forma como o usuário lida com o produto. Tudo deve ser construído em virtude da satisfação do elemento humano. Nesse sentido, a experiência do usuário, ou User Experience (UX), deve ser o centro das atenções no desenvolvimento de um produto, serviço ou sistema. Um bom projeto, seja grande ou pequeno, deve passar por uma etapa de antecipação do pensamento e necessidades do usuário. O designer de interface precisa se questionar constantemente. Seu papel é avaliar se a usabilidade da aplicação é satisfatória e condizente com o seu público. Vamos agora ver a parte referente à equipa, quem é o UX e o UI e qual é a diferença e como as áreas se complementam. Mas antes de falarmos qual a diferença entre o UX e o UI, devemos explicar que ambas as áreas se complementam, mas cada uma trabalha de determinada forma para oferecer a melhor experiência ao usuário. Desse modo, é fundamental saber como utilizá-las a favor do cliente. Vamos começar pelo UX Design. A sigla UX significa User Experience, tendo de ser traduzida como experiência do usuário. Trata-se de como o cliente interage com o seu produto ou serviço a partir dos elementos disponibilizados. Como o próprio nome já revela, a experiência passada ao cliente é determinante para o sucesso ou fracasso de uma marca. É importante, pois, reforçar que o UX não se restringe somente à experiência que o usuário vai ter com o produto final, mas com as etapas preliminares. Ou seja, oferecer um conteúdo relevante é fundamental, mas também depende da forma como será consumido. Não adianta disponibilizar um produto ou serviço totalmente diferenciado se você não está sabendo divulgá-lo corretamente. O design do seu site, por exemplo, precisa ser responsivo, organizado e intuitivo para passar credibilidade e, ao mesmo tempo, ser fácil de usar. Passemos agora ao UI Design. Já a sigla UI significa User Interface, podendo ser traduzida como a interface do usuário. Trata-se de uma área voltada para a criação de interfaces mais fáceis e amigáveis. Porém, primeiro precisamos explicar o que se caracteriza como uma interface, partindo do princípio que a interface pode ter diversas formas, tamanhos e tipos, desde telas de site, aplicativos de smartphone, depois do micro-ondas ou até o nosso painel do nosso carro.
Em outras palavras, o User Interface Design é a interface e a forma como o usuário irá interagir. Os elementos principais de um design de interface podem ser resumidos a partir de 4 pilares: botões, tipografia, ícones e cores. Um exemplo que pode facilitar a aplicação desses fatores é o botão que estamos aqui a ver de Call to Action, que chamarão os usuários para realizar uma ação a partir de um elemento textual, tais como faça o seu download de um ícone para chamar a atenção. Geralmente é um quadrado e uma cor chamativa, tipo o vermelho ou o verde. Falemos agora sobre as habilidades de cada um e vamos começar pelo UX Design. O UX Designer, ou Designer de Experiência, como também é chamado, é o profissional responsável pela estética de uma plataforma digital, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência ao usuário, baseada no seu comportamento, seja por meio da usabilidade, utilidade ou conveniência oferecidas na interação com o produto. Neste momento, vamos focar nas habilidades e conhecimento do profissional, mas também existem soft skills que um UX designer precisa ter. Entre as skills técnicas estão a arquitetura da informação, que determina a estrutura e o modo como as informações são inseridas no sistema. Em segundo lugar, temos o projeto de interação, que organiza a interação com o cliente por meio dos canais disponíveis. Terceiro, o fluxo das tarefas, ou seja, é um marcador que mostra o passo a passo de todas as tarefas realizadas pelos usuários, deixando as ações mais fluidas. A parte também relativa aos wireframes envolve a composição do site, ou seja, botões, ícones, entre outros. E por fim, os sitemaps, que é o mapa do site com os detalhes e principais informações das suas páginas e as relações entre elas. Falando agora sobre as habilidades de um UI designer. O UI designer é responsável por criar o design criativo, por exemplo, de um aplicativo e fornecer a melhor experiência ao usuário, por meio de todo o planejamento feito em UX. Se esse profissional quer gerar alto valor para o público, aumentar as chances de reter e encantar clientes, fortalecer a marca e aumentar as conversões, ele precisa ter conhecimento e habilidade em alguns destes softwares. Temos então o Adobe XD, temos também o Sketch, o Figma e os muito conhecidos Photoshop e Illustrator. A partir então destas ferramentas, o UI Designer pode fazer os esboços iniciais, os seus wireframes ou protótipos, selecionando as cores, tipografias e demais elementos que farão com que a interface seja amigável e usável para os usuários. Vemos agora aqui neste slide uma imagem que demonstra muito bem as diferenças que há entre o UX, do lado esquerdo, em azul, onde vemos que temos mais a experiência do usuário. E do lado direito, o designer, que vai trabalhar mais sobre a criação de interfaces. Falando agora sobre as várias metodologias. A primeira questão é como medir a usabilidade de uma interface. A avaliação da experiência do usuário não é subjetiva ou simplesmente uma questão de gosto. A norma ISO 9241 descreve a prática da forma objetiva e clara. De acordo com a norma, para verificar o nível de usabilidade de uma interface, deve-se avaliar os seguintes elementos: a eficácia, a eficiência e a satisfação. Vamos falar então sobre cada um deles. O primeiro deles é a eficácia. Ela implica que a tarefa que se pretende executar deve ser realizada de forma correta e completa. Em outras palavras, se o aplicativo ou site desempenha a função a que se propõe quando o usuário a solicita.
A eficiência, por sua vez, diz respeito aos recursos utilizados para que a tarefa seja desempenhada, ou seja, desde o dinheiro e tempo utilizados para desenvolver a funcionalidade, até à quantidade de memória que ela gasta para ser executada. Assim, para um design eficiente, determinadas funcionalidades devem reduzir ao mínimo os recursos empregados. E por último temos a satisfação. Diz respeito ao conforto e facilidade que o usuário tem ao usar a ferramenta. A navegação é intuitiva, as funcionalidades estão bem exibidas, cada comando é bem explicado. A satisfação é uma diretriz para pensar essas questões. E vamos então agora falar sobre os sistemas de navegação. Temos então três sistemas de navegação. A navegação global, que nos sites comerciais, onde é fácil a localização de produtos, é fundamental para a sua eficiência. Há sempre algum elemento de navegação global, através do qual o usuário pode optar entre as grandes áreas do site. A navegação global, por ser responsável pelas opções mais abrangentes do usuário, estão presentes em todo o site justamente para possibilitar a sua mobilidade. A navegação local destina-se a permitir o aprofundamento num determinado assunto ou área do site. Assim, a navegação local é um pente fino feito a partir da escolha do usuário no âmbito global. Ela funciona principalmente para permitir a navegação dentro de uma área previamente escolhida pela navegação global. E por fim, a navegação contextual, geralmente que é feita a partir do próprio conteúdo publicado. Os links colocados dentro do texto permitem uma navegação contextual, já que permitem que o usuário expanda um certo conceito mencionado pelo conteúdo. Deixo-vos agora com a frase de hoje. É muito melhor adaptar a tecnologia ao usuário do que forçar o usuário a se adaptar à tecnologia. Larry Merrill. Muito obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.